This call is now being recorded. Olá, estamos aqui para mais uma aula de filosofia e hoje vamos estudar um pouquinho sobre Kant, né? Mais precisamente a teoria de Kant, que é a parte 1, e faremos também a parte 2 e a parte 3. Claro que o objetivo dessa nossa aula de hoje é contextualizar Kant dentro do seu processo de tempo, né? Demonstrar assim os antecedentes de sua obra e analisar um pouquinho das suas teorias que ocorreu. Anteriormente, nós estudamos a fenomenologia, o positivismo e assim por diante. Agora, nós estamos estudando esse grande pensador que é Immanuel Kant. Teve uma vida metódica, nasceu na Alemanha, né? Hoje na Prússia, né? Hoje Alemanha, expoente do iluminismo. Então, foi uma das pessoas responsáveis pelo iluminismo. Lembrando que ele é de 1724 a 1804. Então, teve ali o seu início dentro do processo iluminista. Uma das suas obras, ele dizia, na sua obra, queria parar de ficar filosofando. Ou seja, pensando aí em questão mais prática. Teve algumas obras, pesquisador, né, professor, né, teve a Crítica da Razão Prática, Crítica da Razão Pura, né, e teve várias outras obras, mas as principais estão aí na tela para vocês verem. Na Crítica da Razão Pura, Immanuel Kant, o que seria correto falar de Immanuel Kant? Letra A, letra B ou letra C? Logicamente, letra A, né? Kant analisa o que podemos conhecer, se é possível conhecer, quais são os problemas que envolvem o conhecimento. E aí vai ser tratado bem aquela máxima da relação sujeito-objeto. Ou seja, eu preciso conhecer, eu preciso já saber o que é caneta para que se estabeleça uma relação entre o que pode conhecer. Então, eu só posso conhecer aquilo que eu já sei a priori o que é, né? Então, se a priori eu já sei o que é caneta, então você pode me falar de caneta e me apresentar mais características sobre essa caneta. Aí eu vou conhecer caneta. Agora, se eu nunca vi caneta, a minha dificuldade de conhecer vai ser bastante grande. E ele vai trabalhar bem, alguns antecedentes de Immanuel Kant, é o racionalismo empírico, aquele racionalismo das coisas do dia a dia. O empirismo é aquele conhecimento do dia a dia que nós temos. Então, a razão e o conhecimento prático do dia a dia. O que isso tem a ver, ou o que isso causa no nosso cérebro, que provoca-nos o conhecimento. Então, aí tem as ideias iluministas, que foi bastante forte na formação desse pensador, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, que vai desenvolver depois da Revolução Francesa, a liberdade, o que é a igualdade, e assim por diante, né? Então, Immanuel Kant trabalhou muito forte nas bases do iluminismo. A razão no tribunal é o seguinte: qual é o valor do nosso conhecimento? E o que é conhecimento? Quando você tem um conhecimento, qual é o valor que você dá a ele? A filosofia, são temas muito atuais. Por exemplo, quanto vale o conhecer? Se você, por exemplo, tem um equipamento na sua casa que estraga, se você soubesse, ou você conhecer o mecanismo, fica mais fácil até de você consertar esse processo, fica mais fácil de você resolver. E qual é o valor do conhecimento? É aquela história de a gente chamar o técnico lá em casa, ele apenas aperta um parafusinho e nos cobra um valor relativo por isso. E nós achamos caro, mas tudo bem. E o tanto que ele estudou para ter esse conhecimento? E o que é conhecer? Então, vamos a um quiz da aula de hoje. Em relação às reflexões que antecederam que antecedem né? Kant é o quê? Propõe o quê?
propõe a superação do empirismo e do racionalismo ou concorda com a metafísica antiga? Letra A. Então, ele vai propor uma superação do empirismo e do racionalismo. Aqui tem o tal do sono dogmático. O que é o sono dogmático? Dogmatismo é tudo aquilo que acontece na nossa vida e que você tem que acreditar, porque é um princípio de verdade. E você não pode questionar. Isso é dogma, quando você não pode questionar. Eu gosto de fazer o seguinte exemplo. A Eucaristia para o cristianismo. A Eucaristia é um princípio dogmático. Ou você acredita ou você não acredita que Jesus está presente num pão e vinho. As religiões em gerais, vamos nos reunir que Deus está entre nós. Essa crença de que Deus está entre nós é um dogma. Ou você acredita ou não acredita. Eu não posso provar isso para você. Então você vai ter que acreditar sem me questionar. E essa crença sem o questionar-se, ou sem questionar o outro, isso é o dogma. Isso é dogma, né? E quando uma pessoa diz, eu te amo, é um dogma. Quando uma pessoa diz, você é a razão da minha vida, sem você não sei viver, você é a pessoa da minha vida, eu te amo. Esse eu te amo, do outro lado, tem que ter a função dogmática. Eu tenho que acreditar nisso. Nilson, mas e a pessoa amada que joga por exemplo, um caminhão de flores do helicóptero tal? Não, isso é uma manifestação material. Pode ser simplesmente uma perda de dinheiro. Vá que ele não ama de verdade. Ele está interessado, de repente, na sua herança ou em algumas coisas mais que você possa oferecer, ou apenas na sexualidade, sei lá. Ele não te ama de verdade. Ele só está fazendo isso para ter algo em troca, seja bens, seja afetividade, seja outra coisa, mas ele não te ama de verdade. E aí ele derrubou um helicóptero de flores na sua casa para tentar provar que te ama e você acredita que ele te ama. Isso não é demonstração de amor. A demonstração, ela pode ser simples do dia a dia, mas o outro lado tem que acreditar. E o outro lado exerce a função dogmática, que é acreditar naquilo que não está vendo, que é o amor do outro. Pronto, seria isso. E Kant vai trabalhar a superação da metafísica, né, e da dicotomia, ou seja, o racionalismo e empirismo. Então, vamos tentar fazer essa superação desse processo. Vamos tentar superar esse racionalismo, né, e também as experiências do dia a dia. Vamos superar essa parte que a gente acredita para além da física, tal, né, além do material físico. E aí ele vai usar um método muito interessante. O que é esse conhecimento, então? É o a priori, ou seja, aquilo que já passou, e o posterior, o que virá. Então, dentro dessa visão, do que já passou e do que virá, é que vai dar o conhecimento, é que vai acontecer o conhecimento. Então, eu já conheço certas reações e certas situações que já foi vivida no passado e que eu estou sabendo que é verdade. Agora eu estou projetando o meu futuro. Então, por exemplo, se eu vejo, aqui está essa plantação linda que está aqui, ó. Aí eu olho para essa plantação e vejo ali alguns insetos. Olha, posteriormente, teve inseto e comeu a planta e destruiu todo o plantio de vegetação que estava sendo cultivado. Ora, se está tendo agora inseto, significa que eles vão destruir a minha planta. Pronto. Aí se dá o conhecimento. O posterior, que é aquilo que já passou, o a priori, que é o que já passou, e o posterior, né, a posterior, que é o que vai vir. Opa, então vão destruir a minha plantação. Eu vou me prevenir vou fazer o preventivo deste processo.
é isso que é isso que se estabelece o conhecimento, e aí supera esses processos que está aqui, né? Vai além dessa parte metafísica, da dicotomia, do racionalismo e do empirismo. E aí ele toma uma atitude de prevenção ou de controle. O que, o que é o sono dogmático? O sono dogmático é, letra a essência do questionamento das ideias em relação à realidade. Vamos questionar essa realidade. E essa realidade, matéria e forma. Como que acontece a matéria e forma? Matéria e forma se dá pelo conhecimento a priori e o conhecimento a posterior. Aquilo que eu já sabia com aquilo que eu estou projetando. A sensibilidade é a faculdade receptiva pelo qual recebemos a representação exterior. Então, essa sensibilidade é aquilo que acontece em nossas vidas através daquilo que nós já recebemos, uma representação do mundo exterior. Então, o frio faz parte da sensibilidade. Então, se eu já senti frio, a hora que eu sinto, opa, isso é frio. Ou isso, né, não é legal, isso é calor, isso é tal sensação. E assim por diante. Então, o entendimento das nossas faculdades passa por 12 categorias. Então, Kant vai estudar 12 categorias para que você estabeleça esse conhecimento. Dê uma olhada na primeira categoria aí. Vai tratar da quantidade, unidade, pluralidade e totalidade. Então, uma unidade, várias unidades, a total dessas quantidades. O que significa? Aí vamos para o segundo, que é a qualidade. Quantidade, agora qualidade. Qual é a realidade? Posso negar? Quais são os limites dessa realidade? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o período de pandemia. Pandemia, qualquer pandemia que acontece. Tem uma pessoa doente? Tem várias pessoas doentes? Qual é a totalidade de pessoas doentes? Beleza, esse é a primeira análise. Segunda análise, da qualidade. Qual é a realidade? Posso dizer que não existe essa doença? Posso negar ela? Quais são as limitações que ela está deixando para nós aqui na sociedade? Quais são as limitações que ela faz? Então, isso é muito sério, né? A inerência e a substância da causalidade e a dependência em relação à dependência da comunidade. Então, agora vem aí, a inerência, como é que ela está acontecendo? Quais são os seus potenciais, a sua substância? A casualidade, como é que ela ocorre? A minha comunidade fica dependente em que sentido? Minha comunidade não pode sair na rua, né? Quais são as inerências? Ela pega numa pessoa, pega na outra, ela pega por aproximação social, ela pega por objeto que esteja contaminado, seja corrimão, qualquer parte sólida, objeto, enfim. Qual a causalidade? Qual a dependência da comunidade? A comunidade tem que sair de casa, a comunidade vive na rua. Então aí a gente tem um problema sério. E agora vem por o quarto item, que daí fecha as 12 categorias. Qual é a modalidade? Qual é a possibilidade e a impossibilidade de eu ficar doente? A existência, não existência, de eu poder sair na rua, de eu poder ficar doente. Quais são as minhas necessidades? E quais são as minhas contingências? Como é que eu vou viver a partir daqui? Nesse processo, se estabelece as 12 categorias de Kant, né? E essas 12 categorias se estabelecem dentro do conhecimento, né? As faculdades de conhecimento de Kant são, com certeza, a sensibilidade e o entendimento do processo. Fazendo uma revisão, então, entendemos aí a crítica da razão pura, né, de Kant, a questão do racionalismo e empirismo,
né? E as 12 categorias dele e o conhecimento prior e a priori que ocorre dentro das questões humanas. Ou seja, então foi essa, basicamente, essa nossa aula de hoje, né? E nos sentimos bastante moderno nessa aula de hoje, até porque essa aula de hoje é bastante presente em nossa sociedade. Até uma próxima, se assim o fizer.